Hey galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo na área, de muito bom grado, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like qualificado e de compartilhar esse vídeo com todos aqueles que vão arrebentar no Enem, obtendo assim um excelente resultado. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito importante, que é o surgimento da sociologia no século XIX e a relação da sociologia com duas revoluções que foram muito bem retratadas numa das linhas de games mais famosas aí do século XXI, desde 2007, que é Assassin's Creed. Isso aí, você já zerou Assassin's Creed? Já jogou Unity e Syndicate? Coloque aí nos comentários depois. Qual a relação dessas duas versões aí, né, respectivamente de 2014 e 2015 de Assassin's Creed, que é esse jogo aí que foi criado pela Ubisoft em 2007 e que trouxe algumas inovações aí para a galera que é maníaca por games, né? A primeira manifestação, a primeira grande inovação aí que ela trouxe foi essa temática de atrelar, né, a temática histórica, né, que tem como pano de fundo aí uma treta muito antiga, uma treta milenária entre a Ordem dos Assassinos e a Ordem dos Templários, né? A gente não vou ficar falando aqui a sinopse do jogo completo, senão vão ser vários vídeos, mas cada um retratando, ela trouxe uma inovação também do ponto de vista do jogador, né? Porque foi uma estratégia que ela saiu ali do tempo real e colocou ali na terceira pessoa. E são muitos jogos em contextos históricos muito interessantes e a gente, para abordar o século XIX, o surgimento da sociologia, nós vamos focar em duas revoluções que foram muito importantes para o surgimento da nossa ciência, que foi a Revolução Industrial, que é focada no Syndicate, e a Revolução Francesa, que é focada no Assassin's Creed Unity. Ou seja, jogando, você estuda e você pode aprender coisas muito legais aqui. Bora lá então para a aula? Só agora. Relembrando, sempre a gente passa aqui pelas competências em ciências humanas, né? Sempre é legal você dar aquela revisada sempre aí na sua matriz de referência do Enem e enxergar onde as aulas estão, né, circunscritas dentro da sua matriz de referência, tá? Essa aula aqui ela é um mix, né? Ela pega um pouquinho ali da competência 3, né, que principalmente na produção e papel das instituições sociais, políticas e econômicas de diferentes contextos, e também um pouquinho da competência 5, né, que é estudar cidadania e democracia, que já foi uma das nossas aulas aí da playlist, procure lá, tá? Então vamos ver qual é a importância do século XIX para as ciências humanas, principalmente para a sociologia. Estamos falando aqui especificamente de um contexto europeu, beleza? Porque a sociologia ela surge como ciência na Europa. O conceito veio de um rapaz chamado Augusto Conte, que vamos ter uma aula específica, especial para falar dele, tá? Então, assim, a população da Europa estava crescendo ali 43%, né? Já estava na segunda Revolução Industrial, a primeira foi ali no século XVIII, 1750, 1760, né? Estava rolando novos movimentos migratórios, né, para a América e para a Ásia, aí é o chamado neocolonialismo ou imperialismo, aquelas tretas ali que foram resultar lá na Primeira Guerra Mundial. Você já estudou isso nas aulas de história, né, o neocolonialismo, imperialismo e tal. E aqui tem um incremento da urbanização, ou seja, as cidades estavam cada dia mais importantes, né, estavam crescendo desordenadamente e quando o crescimento urbano é desordenado, vem os problemas, a falta de água, esgoto, sujeira nas ruas, poluição, enfim, epidemias. E com o surgimento das fábricas,
e aquele que Karl Marx chama de surgimento de duas classes sociais, os burgueses e o proletariado, surge também essa treta aí na seara trabalhista, né, com os movimentos sociais, que também serão assunto de uma aula lá para frente, beleza? Então, vem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela trouxe alguns fatores muito importantes para a análise, né, sociológica, tá? Lembre-se que o foco dessa aula não é falar sobre o que foi a Revolução Industrial, mas quais foram as suas consequências na sociedade europeia, ali do século XVIII e do século XIX, e por que ela foi importante para que você precisasse pensar em uma área de conhecimento específica para estudar a sociedade, no caso a sociologia. Tá? Então a gente tem aqui, esse organograma aqui está bem legal, né, esse mapinha mental, que ele tem aqui algumas consequências da Revolução Industrial. Econômica, fortalecimento do capitalismo. Vamos ter umas aulas para a gente falar especificamente sobre os ismos das ciências humanas. Mas aqui a Revolução Industrial ela consolidou, ou seja, ela marcou o estabelecimento pleno do modo de produção capitalista, beleza? Ela gerou o que também? Um crescimento econômico, né? Porque o crescimento da produção automaticamente aumenta, lembrando que esse crescimento econômico gera desigualdade, porque ele não foi distribuído de forma igualitária, tá? Você tem aqui também a consolidação do trabalho assalariado, você tem a mudança do centro econômico, né? No Mediterrâneo, vai para o norte, europeu, Estados Unidos. E as consequências políticas, surgem as teorias opostas ao capitalismo. E aqui você tem principalmente o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Você tem também o desenvolvimento das ideias do liberalismo econômico. Vamos falar sobre o liberalismo. Já falamos até um pouquinho sobre ele quando falamos sobre o Estado, os tipos de Estado lá. Lembra daquela aula lá do Capitão América e do Pato Donald e tudo mais? Dê uma olhadinha lá que a gente fala sobre o liberalismo lá. E as consequências sociais, que são as mais importantes aqui para a gente no nosso estudo de sociologia. Você tem o êxodo rural e grande urbanização. Essa galera passa a sair do campo, né? Aqueles trabalhadores ali que trabalhavam nas suas oficinas, nas corporações de ofício, são absorvidos pelas fábricas. E aí o que acontece? O entorno da fábrica, os arredores da fábrica, tem um crescimento também gigantesco, né? E aí surgem vários problemas sociais também. Aumenta a prostituição, aumenta a violência, aumenta a criminalidade, a sujeira das cidades, enfim. As provas de vestibular, sobretudo a do Enem, sempre tem algumas questões enfocando esses aspectos. Inclusive a gente vai ver uma charge daqui a pouco. Enfraquecimento de laços familiares também, né, que vem como uma consequência aí da sociedade industrial. E outra, que já foi questão também de vestibular várias vezes e que se discute até hoje, as consequências ambientais, né, poluição de recursos hídricos e do ar, né, recursos hídricos dos rios, né, oceanos e tudo mais. E maior extração de matéria-prima. Por quê? Para você produzir, né, principalmente na segunda etapa aí da Revolução Industrial, né, quando você passa a utilizar como tecnologia o aço, o petróleo, a eletricidade, né, você tem como setores de destaque a petroquímica, né, as metalúrgicas, as automotivas, aí você tem grande up aí nesse setor e você precisa de matérias-primas. E aí, traz aqui umas análises de umas imagens que o Enem trabalha como texto, tá? Você pode acompanhar aí essa primeira imagem. Ela foi a primeira imagem a aparecer 2 vezes em exames do Enem. Ela apareceu na prova de 2001 e apareceu na segunda avaliação de 2008, tá? Que tem aí um trabalhador falando para o outro, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, é uma característica que é muito bem trabalhada também naquele filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, que é a alienação desse trabalhador
aí no contexto da Europa do pós-revolução industrial. E embaixo nós temos aí imagens do jogo Assassin's Creed Syndicate, né, que é o personagem do Jacob, né, os protagonistas desse jogo é o Jacob e a Eve Free. Então você vê aí uma Londres, né, as fábricas, aí tu vê a poluição, tu vê um cenário aí meio, né, sujo, né, que era algo que não se tinha antes e que a Revolução Industrial trouxe como uma consequência social, tá? Então vamos ver a Revolução Francesa e o que a Revolução Francesa trouxe de contribuição para que você precisasse discutir uma ciência da sociedade ou sociologia. Vamos trabalhar o iluminismo. Galera, se tem um ismo que é muito importante, que de 2015 para cá apareceu em todas as edições, foi o iluminismo. Tá? Todos os autores contemporâneos dizem que as sociedades se estabeleceram numa base democrática, iluminista e que se pauta pelos direitos humanos. Esse é o panorama das sociedades democráticas contemporâneas. E isso veio da onde? Da Revolução Industrial. Tá? No século XVIII, vocês já estudaram várias vezes o iluminismo. Tá? Começa na França, na Inglaterra, depois se espalha por todo o continente. É a valorização do quê? Da ciência, da racionalidade, do entendimento da vida social. Tá? Ele combatia o absolutismo, ele combatia, né, o clericalismo e tal. E a Revolução Francesa vai trazer o iluminismo no seu lema, né, o seu lema principal não é falar sobre a Revolução Francesa, né, vocês têm isso nas aulas lá, muito legais de história acerca da Revolução em si, mas o que ela trouxe aqui, essa trilogia, essa tríade, né, clássica, né, liberté, égalité, fraternité, não usou o meu francês, por favor, que é liberdade, igualdade, fraternidade, tá? Então, foi a primeira vez que se trouxe esse ideal. Embora a gente saiba que a Revolução acabou sendo um movimento burguês e tal, né, teve a participação ali, sobretudo na fase do terror, que é muito abordada lá no Assassin's Creed Unity, mas ela traz essa universalização desses valores. Tá? E esses valores, ideologicamente, acabaram sendo uma grande influência para essa sociedade. Muito embora o criador da Revolução, o criador do termo sociologia, que inicialmente foi chamado de física social, ele não via com muitos bons olhos o iluminismo, mas o iluminismo foi um movimento ideológico e filosófico mais importante do século XVIII, não há como negar. Tá bom? Então aqui nós temos o que é a sociologia, então, né? Tem um conceito bem simplesinho aí para vocês. Tá? É a ciência que estuda o homem na sociedade, investigando seu comportamento, associações, grupos e instituições. Eu vou até mais fundo, né? A sociologia é a ciência que estuda as inter-relações entre os seres humanos, né, a partir das modificações ocorridas ali no século XIX, tá? Que está aqui justamente nessa parte de baixo aqui do nosso quadrinho, associado ao processo das evoluções ocorridas entre o século XVII e XIX, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, como a gente falou, e aqui tem mais algumas características, né? A Revolução Francesa, o fim do feudalismo, a queda do primeiro e segundo estado, né, e a ascensão da burguesia. Os interesses da burguesia vão acabar norteando aí todos essas transformações que a gente vai ter daí por diante, tá bom? Então, você pode ter a Revolução Industrial, os aspectos ligados às transformações da sociedade, sobretudo pela modificação que a fábrica traz nesse contexto, e a Revolução Francesa, as contribuições ideológicas, sobretudo essa ideia de universalidade, essa ideia de igualdade, de fraternidade e de liberdade que foram trazidas pelo iluminismo. Tá? Olha aí, temos a Bastilha, né, muito utilizada aí. Aí temos o nosso querido Arno Dorian, né, da Assassin's Creed Unity.
Então recomendo a vocês para dar uma jogadinha aí, galera que curte, né, esse universo dos games, tá? Muito obrigado pela atenção de sempre. Muito obrigado pela atenção de coração. Né? Estamos todos juntos aqui na Central do Enem, pois a vitória é sua e ela certamente vem, tá? Não deixe os seus estudos de lado, mantenha esse compromisso, porque estamos juntos aqui. Um forte abraço a todos.